Good afternoon. It is a pleasure to be here in the 8th Congress of La Storia di Genere, Percocity, Intercetci, Prospetti, and I want to thank to Società Italiana della Donna to be here. I will present members of the panel, Transnational Feminist Other Perspectives. I am Virginia Batista from IHC, Faculty of Social and Human Science from Lisbon, Nova Universidade de Lisboa. Paulo Marques Alves, Professor of ISCTE, UL, and researcher at Dinamia Set UL, and we are presenting the paper, The Different Paths of Feminism in Portugal, from the end of the 19th centuries to the present. After Lucineia Scremin Martins, she is professor and researcher at the University Federal de Goiás, Brazil. Hello, Lucineia, boa tarde. And Jacqueline Zorbato is professor and researcher at University Federal of Mato Grosso do Sul, Brazil. She is our discussant. Boa tarde, Jacqueline. And they are presenting the paper Contributions of the Feminist Movement to the Empowerment of Women in Brazilian Higher Education. And Elizabeth Girotto, also a researcher at IHC, Faculty of Social and Human Science in Lisbon, Portugal, University of Lisbon. Her presentation has the title, The Awareness of Being a Woman, Work and Feminism in the International Iconography of the 20th Century. So I think we are whole, we can begin. No? Can I begin? Okay, I'll put my PowerPoint. I will begin. As I said, the different paths of feminism in Portugal from the end of the 19th century to the present. It is a project, it's not a conclusive work, so I will present it to you. The principle of our work is the paths of feminism have varied international objectives. We have three objectives. First, to reflect on the vision of the four waves of feminism in Portugal. To problematize feminism intersected in social movements that include not only elite feminists, but also women from the popular classes. Third, to question if from popular classes there may be a feeling of belonging to a social movement, a subordinate social class, and inferiority of a gender. Methodologies. We use sources, texts, images from various epochs. Based on concept of feminism from Canon Offen, Florence Rochefort, Manuela Tavares, Jamila Ribeiro, and we have the bibliography used in the last slide. Our conclusion, some conclusions are, since the end of the 19th century to the present, there have been isolated women's actions or social movements in the present, like Me Too movement and the March 8 strike, that have opposed to the patriarchal society. The Portuguese context. The story of women, as Michel Perrault mentioned, is part of the story of people without history. In Portugal, in 1974, female illiteracy was 31%. So
few women of the popular classes left written sources, thus the visibility of women in history, in sources, in work, and in power relations. Also, the civil code that perdure a century demanded women for biological and family reasons, putting them in charge of home, the children, and dependence on their husband, with lower salaries. During Estado Novo, the fascism in Portugal, women's work was considered an auxiliary to the head of the family. From 1940 to 1975, due to the Concordat with the Holy See, people married by Catholic Church could not divorce, which led to the existence of children considered illegitimate or bastards. Only in 1966, through the Labor Code, did women the legal capacity to receive the salary for their work. Portugal experienced a colonial war during 1961-1974, which led to strong male immigration, exile to escape the war, and the departure around 700 million men to war front in Africa. So, in 1997, the rate of feminization in the labor market rose to 24.1%. In 1976, or only in democracy, the discrimination on the basis of sex was prohibited and decreed the equality in marriage. This first point is about proto-feminism at the end of the 19th century. There have been minority voices with other experience, which destabilized the patriarchal society. In the end of the 19th century, only 80% of women were literate. In the liberal Portuguese Revolution, Eugênio Cândido da Fonseca Silva, that we see here, was agricultor, entrepreneur, and liberal militant. And the writers that we see here also, Maria Amália Vaz de Carvalho and Professor Carolina Micaelis Vasconcelos. In 1967, it was the first feminist newspaper, The Feminine Voice, from January 1986 to 86-9. Also in this first point, Angelina Vidal, teacher, writer, journalist, Republican, socialist, concerned with the most disadvantaged people linked to the tobacco workers. Also, Olinda da Conceição, a canner worker and syndical leader from Sesimbra, a city near Lisbon. In 1887, a weaver worker was elected to the third section of Lisbon Weavers of Workers Fraternity, but we don't know her name. Was not written. There were denouncements about harassment and victim husbands. For example, Cândida Reis told the Commission of Inquiry into working conditions in tobacco factories. The obscene phrases used by factory managers that offend the women to whom they are directed and contributed to perverting underage girls. And the 1898, a tailor seamstress wrote, "The woman has been considered a thing. It is necessary that she pass to the condition of a person. She is the victim of all victims and has to suffer in silence because he has no economic importance in front of her husband,
who firmly believes that women's salary is not the product of the workers' effort, but an increase in the household economy. She wrote this in a paper named Páginas de Propaganda. Proto-feminism, at the end of the 19th century, we continue, in 1897, Minutes of the Instruction and Society of the Voice of the Worker, and we see the page of the book, a letter from the Association of Dressmakers of Lisbon was transcribed. We humble women, slaves of the law and of the anti-woman society that exploit us, state, together of the thorny journey that will lead the workers to their complete happiness, receive from us, comrades, in the struggle against the exploration of the capitalist bourgeoisie, our embrace. We think that they are socialists. At the end of the 19th century, women are in mixed and female class associations. For example, washerwomen, dressmakers, maids. For example, from the Association of Cis Tremes, Florinda Bella was in the Constitution of the Union of Socialist Women in 1912. Also, in the first wave of feminism, there are convergence and disagreements between feminists and women from popular classes. For example, Adelaide Cabete, doctor, presented a thesis at the Medical Surgical School of Lisbon at the end of the 19th century on the protection of the poor mothers. 98 Foundation of Republican League of Portuguese Women by Elisa Dantas, a woman of a proeminent Republican. The objectives was the suffrage, word suffrage. However, some disagreements between feminists, but the common points were education for women and fighting poverty. 98 feminist writer Maria Clara Correia Alves, as we see here, takes part in the Republican conference, as we see here. Carolina Beatriz Ângelo was the first woman to vote in Europe. She was feminist, doctor, head of family, and widow. After the legislation was changed and only men could vote. Also in the first wave of feminism, we see here in 1911 a great agglomeration of female textile workers in front of Palácio de São Bento, calling for an 8-hour day and better working conditions. In the beginning of the 20th century, a few feminists and women workers crossed the paths in mutual congresses and events of mutualism. Examples: Maria Veleda, feminist from Mutual Fraternity of Lisbon, we see here the symbol, and a shoemaker, Maria Rosa Neves, from the Mutual Association Feminist Emancipation of Oporto. Under dictatorship fascism in Portugal, we see that Helena Guimarães, that is here, feminist jurist, wrote in a revista Indústria Portuguesa about the legislation protecting women. She concludes that women workers do not want this legislation because they are denied the best paid jobs to women, night and weekend, which impoverish women. Also, the National Council of Portuguese Women functioned between 1940 and 1947. In this last year, Maria Lamas, that we see here, is on the board. Woman who does not assume herself to be a feminist, but she represented women in international congresses. Between 1948 and 1950,
She travels around the country, mainland islands, Açores and Madeira, and records women working in fields, factories, works, canneries, mines, embroidery. In 1950s, she writes the book we see here, As Mulheres do Meu País, Women of My Country. In 1953, Isaura Borges Coelho fights for the right to marry for nurses. It was forbidden. In 1954, Catarina Eufémia from Alentejo is assassinated by GNR, the police, during a demonstration by agricultural workers to demand a pay raise. Second wave of feminism, 60 until 2000, influenced by Simone de Beauvoir, The Second Sex, the importance of the academic crisis, as we see in this book. There were few women with public voices. 1967 founded the Association for Family Planning to avoid clandestine abortion and prevent unwanted pregnancies and sexuality as a right. In Portugal, the infant mortality rate in 1970 was 65%. Sexuality was seen only as procreation. 1968, the foundation of the Women Democratic Movement, born of women's electoral committees linked to the fight against dictatorship. Better pay, living conditions, equality and rights against fascism, the colonial war, recognition of women issues. 1973, Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa, and Maria Teresa Horta, that we see here, wrote the New Portuguese Letter, As Novas Cartas Portuguesas, a book about the dictatorship, the situation of women, patriarchy, sexuality, and colonial war. The book was censored by the dictatorship, was considered pornographic, and they went to the court. Second wave of feminism continuation, we see 1974, the revolution in April, 1975, the first free universal election for the Constituent Assembly. You see this image, many women. Was formed women workers in the workers' committees, residents committees with occupations of houses for poor people, and in cooperative production unities. Women mobilizations like literacy, women acquire civil, political, citizenship, social rights, welfare. Between July and January 1980, Maria de Lourdes Pinto da Silva was the only woman prime minister. She had the 5 constitutional government. The 3 wave of feminism, 1990, 2010. Other problems, parent law, for example, the responsibility to mother and father, the question of intersectionality, queer thought, gay pride march. The first was in 1999, and the different identities. The 4th wave, till the present, feminism strike, ecofeminism, plurality of feminism, invisible woman workers, vulnerable domestic workers, a great part of immigrants, telework, and movement Me Too. So, some conclusions, and we must go on. We try to demonstrate that educated elites, feminists, working women, the weakists, women in associations and movements, isolated women, women that fight against the dictatorship, and activist women in present, change it, division about subject women, and try a more human society.
We are currently experiencing a plurality of feminisms with mobilizations centered on the issues of LGBTI+, and intersectionality identities. Remember that homosexuality at the end of the 19th century was seen as a deviant from the rule, and abortion was criminalized. There are new problems centered on racism, colonialism, and post-colonialism. There are links and differences between feminists, such as the situation of sex work or prostitution, and women in management position boards in companies linked to capitalism, although patriarchal relations are maintained. And I finished this. In this moment, I think is Lucineia. Bem, vamos apresentar as contribuições do movimento feminista ao empoderamento das mulheres em la educação superior brasileira. Este é o meu... Primeiramente, o desenvolvimento da educação superior em Brasil e o lugar da mulher. A educação superior está relacionada com o desenvolvimento da estrutura econômica, cultural, social e política da sociedade em la que se inserta. Portanto, expressa em certa medida a dinâmica da sociedade a la que pertenece. Em los países colonizados por Espanha, a universidade apareceu temprano. Em áreas de influência inglesa, apareceu mais tarde. E em la região colonizada portuguesa, apareceu em las últimas décadas recentes. Isto marcou uma diferença entre Brasil, Hispanoamérica e Inglesa-América em la formação e disponibilidade de personal intelectual para orientar a organização nacional e reorientar a educação superior. Em Brasil, no período colonial, houve um rechazo por parte do poder central de Portugal de uma universidade de ultramar. Acá, a foto de Jean-Baptiste Debré, 1823. Bajo o regime imperial, só 5 faculdades de educação superior aislada, principalmente em las áreas de medicina e direito, serviram para preparar as elites brasileiras, em uma sociedade estratificada em castas e status, em que as mulheres, objeto de nossas análises, nem sequer eram consideradas para estar nesse espaço, exceto através de intensas lutas. Em 1827, as mulheres brasileiras obtiveram autorização para estudar, pero solo a educação primária. A brasileira Nízia Floresta foi a pioneira em levantar a bandeira do direito à educação, especialmente por la publicação do livro em 1832. Los Derechos de las Mujeres e la Injusticia de los Hombres. Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens. Em português, né? No período imperial, em 1882, temos o caso da primeira brasileira em obter um título de educação superior, Maria Augusta Generosa Estrela, quem se graduou em medicina, pero em los Estados Unidos e não em Brasil. Solo em 1887 temos o caso de Rita Lobato, uma mulher branca de família adinerada, quem, com muita luta por superar os prejuízos, logrou graduar-se em medicina. Em 1926, só 30 anos depois de Rita Lobato, temos uma mulher negra licenciada em Direito, Maria Rita de Andrade. E só em 2006 temos o título de doutora da primeira mulher indígena, Maria das Dores de Oliveira, da etnia Pancararo.
Em 1446, a educação superior brasileira se caracterizou por la ambigüedade, porque favoreceu o setor privado enquanto a la creación de nuevas instituciones, mientras que muchas facultades estatales y privadas se federalizaron, profundizándose durante los gobiernos militares. En 1964 a 1985, la dictadura brasileña favoreció al sector privado con la creación de nuevas instituciones. Tenemos, por tanto, en la educación superior brasileña hoy 2.391 instituciones. De todas, 2.090, 87% son instituciones privadas. Incluso con los cambios de régimen en Brasil, colonia, imperio, Primera República, poco cambió el camino de las mujeres en relación a la educación. Hoy y aún existen varias frentes de movilización y lucha para combatir la educación diferenciada en Brasil, el llamado sexismo en la educación, y también la superación de las distorsiones de género, ya que incluso con un mayor acceso de las mujeres a la educación, tales distorsiones se mantienen. El movimiento feminista contribuyó a los avances que se viven hoy y aún es necesario que sigamos avanzando en la expansión de los derechos de las mujeres, ahora la mayoría en la educación superior en brasileña. Tenemos matrículas no ensino superior, na enseñanza superior de género aquí, 43% hombres, 57% mujeres, 57% mujeres. Las demandas de las mujeres brasileñas se encuentran con el movimiento feminista, la primera ola del feminismo en Brasil. El movimiento feminista de la primera ola también se manifestó más públicamente a través de la lucha por el voto. Las sufragistas brasileñas estaban encabezadas por Berta Lutz, bióloga importante científica que estudió en extranjero y regresó a Brasil en la década de 1910, iniciando la lucha por el voto. Acá hay Berta Lutz en ONU. En la década de 1960, tenemos la segunda ola del movimiento feminista en Brasil. Los llamados grupos de conciencia y grupos de reflexión constituidos solo por mujeres, buscando crear una red de solidaridad entre ellos. Este periodo de la década de 60 en la historia brasileña es inicialmente el escenario de intensas movilizaciones y demanda de las clases trabajadoras. Pero en 1964 se instaló el golpe cívico-militar y las demandas del movimiento feminista de las trabajadoras fueron interrumpidas por un golpe orquestado por las élites asociadas a las Fuerzas Armadas y los intereses estadounidenses. Y una vez más, las voces populares son silenciadas por un golpe de Estado en Brasil. Luego se implementó una dictadura que tuvo sus años más terribles en 1968. En la década de los 70, durante el régimen militar, hay un resurgimiento y consolidación de los movimientos de mujeres y feministas en Brasil. También es durante el régimen militar cuando se producen las primeras y grandes manifestaciones feministas. Este momento es considerado el momento más exuberante del feminismo, porque el que fue capaz de cambiar radicalmente las costumbres y transformar los reclamos más atrevidos en derechos conquistados.
En una foto, tienes una foto, movimiento de mujeres en la década de los 70. En esencia, desde la unidad en las luchas por la democracia brasileña, expresada en el protagonismo de las mujeres, simultáneamente a la articulación de feministas e investigadoras universitarias, Brasil tendrá a fines de la década de 70 y a lo largo de la década de 80 un movimiento feminista que resultó en militancia y estudios universitarios y académicos sobre la mujer. Aquí, la foto de la lei de divórcio no Brasil de 77, la lucha pela Constituinte brasileña, Encontro Nacional Mulher e Constituinte, e aqui um livro, Pensamento Feminista de las Intelectuais Brasileñas. El papel de la universidad en la formación contra el patriarcado. Ao hablar de la actualidad en Brasil, es evidente que aún queda un largo camino por subverter el orden patriarcal y ampliar la permanencia de las mujeres en la educación superior. Además, los aportes feministas son escasos en relación al contexto social y educativo, ya que la inclusión de las mujeres no repercute en la igualdad de derechos. Los avances en la búsqueda de la igualdad de género en la educación superior estuvieron influenciados por los movimientos feministas que problematizan la dominación masculina, el eurocentrismo y el modelo patriarcal. Tanto es así que existen colectivos feministas en varias instituciones de educación superior en Brasil, que se configuran como espacios de lucha por el mantenimiento de los derechos, la igualdad y la igualdad de género, evidenciando así un cambio estructural en la percepción de las mujeres jóvenes sobre los lugares de discurso y resistencia. Aquí fotos, movimiento feminista, ele não, em repúdio ao candidato presidencial Jair Bolsonaro em 2017. Aqui uma revista do Sindicato Nacional de Docentes em Brasil, de Ensinança Superior, Universidade e Sociedade, e a nova história de mulheres no Brasil, de intelectuais vinculadas ao movimento feminista. Breve consideraciones. Los diversos obstáculos se rompieron con el tiempo para que las mujeres pudieran ascender a la educación formal y pública en Brasil. Desde la segregación sexual de las escuelas que impedían la educación mixta, hasta la idea de que las niñas debían tener una educación más restringida que la de los niños, porque son considerados frágiles, con una inteligencia más limitada y enfocadas en su misión como madres. Así, dialogar sobre el aporte feminista en los últimos años nos lleva a pensar en generaciones y cambios culturales derivados de todo el proceso de escolarización y educación, con un papel fundamental de la educación superior en la formación de mujeres de una nueva generación. Como resultado de las intensas luchas de las mujeres y el movimiento feminista, hubo una expansión de la educación que aumentó las credenciales de las mujeres para enfrentar diversos desafíos. Hoy en día son mayoría en la educación superior brasileña. Sin embargo, todavía hay muchas dificultades que enfrentan para que exista efectivamente la igualdad de género. En este contexto, existe una necesidad continua de la organización de las mujeres y el aprovechamiento de las potencialidades de la educación superior para una formación que genere cambios sociales con más equidad de género, porque como los padres, la universidad puede brindar a los jóvenes el acceso a nuevas perspectivas en las que
tomam consciência da necessidade de reconhecimento e contestação social da desigualdade de direitos entre homens e mulheres. Muchas gracias. Gracias, Lucineia. And now, Elisabetta Girotto. You may begin, Elisabetta, with your paper, with your presentation. Yes, thank you very much. Buongiorno, buon pomeriggio a tutti, boa tarde per as amigas. Allora, cambio lingua, abbiamo fatto tutte le lingue del mondo, siamo andati in inglese, spagnolo, un po' di portoghese e poi ci ritroviamo in Italia. Allora, come prima cosa vorrei ringraziare Virginia per il gradito invito a questo panel che ho accettato con un po' di timore perché io non mi occupo ben bene di femminismo, mi occupo di donne, sì, tra gli anni 30 e gli anni 50 del secondo dopoguerra, e lei mi ha lanciato una sfida dicendomi: Elisabetta, non parlare dell'Italia, dell'Europa, ma parla di altro. E quando mi disse questo circa 9 mesi fa, io dissi: Virginia, ma di che parlo? E mi disse: parla qualcosa di divertente. E io dissi: vabbè. Iniziai a studiare, a leggere tesi, perché sapevo che c'erano delle cose uscite che mi interessavano, a leggere libri, e dissi: vabbè, vado a parlare del movimento delle Feminist Five in Cina. Allora, io ovviamente porterò delle problematicità, avanzerò delle ipotesi, delle contraddizioni. Ovviamente è un progetto in fieri, ovvero che deve essere costruito, è una costruzione, e approfitto di questo momento per costruirlo insieme a voi, per riflettere. Allora, iniziamo, se mi parte il PowerPoint. Ok, i temi. Io vorrei porre un'attenzione privilegiata, sarà rivolta alla rappresentazione iconografica che i social media hanno dato dei movimenti femministi, e, in questo caso le Feminist Five in Cina, in età contemporanea, quindi dal 2012, ma anche dell'uso che questi movimenti fanno dei social media. Si rifletterà quindi sui linguaggi, sulle forme di rappresentazione, sulla forza delle immagini, e tenterò di porre interrogativi sulla rappresentazione del corpo e della sessualità. Si solleveranno le problematicità, le contraddizioni che caratterizzano movimenti nati dal basso. Per riprendere il discorso di Virginia, il femminismo nasce dal basso. Movimenti a noi distanti geograficamente e culturalmente, estranei completamente alla cultura occidentale, completamente tra virgolette, ma con alla base dei principi femministi di lotta per l'uguaglianza, per una società aperta dove le discriminazioni non trovano spazio nel tessuto sociale, politico e culturale. Tutto ovviamente in una chiave pacifista. Dobbiamo per forza fare dei cenni storici, ovviamente da dove nascono e soprattutto da dove nasce il femminismo e com'era la società cinese. L'emancipazione delle donne cinesi è caratterizzata da numerose fasi di lotta. Ovviamente io darò soltanto dei cenni. La storia del femminismo cinese si contraddistingue per la cruenza dei suoi oppositori, che attraverso l'oppressione e la violenza fisica e psicologica cercarono in ogni modo di stroncare i movimenti femministi, difensori della parità fra generi, dei principi di uguaglianza, dei diritti delle donne e più in generale degli individui. Nelle società cinese era l'uomo al centro, l'uomo era colui che comandava, colui che gestiva la famiglia. Le famiglie era diffusa l'opinione che le bambine, e questo senza differenza di classe o geografica, che le bambine non necessitavano di andare a scuola, non avevano la necessità di andare a scuola, ovvero tutto ciò che imparavano lo potevano benissimo imparare a casa. A questo riguardo è essenziale sottolineare come le prassi e le pratiche, i principi che regolavano la società cinese almeno fino al 1949 fondavano le proprie radici nella filosofia del confucianesimo, dove la donna assume i tratti di una vestale. La teoria confuciana, che ha influenzato le ideologie della società feudale per più di 1000 anni, le donne erano sommesse alla figura maschile, il contesto era fortemente misogino e di stampo patriarcale. Il confucianesimo dipingeva una società piramidale dove le donne erano l'ultimo scalino, dove i cittadini dovevano obbedire al sovrano e i giovani agli anziani.
Il processo di emancipazione femminile si trova a scontrarsi con una società fondata su una filosofia di pensiero che di per sé considera la donna uno strumento, un essere altro. Facciamo un salto temporale, come ovvio, e andiamo fino al 1949, all'indomani della proclamazione della Repubblica Popolare Cinese, dopo anni di contesta nazionale civile. La vittoria definitiva della rivoluzione sancì l'avvio della metamorfosi del vecchio mondo. Si aprì una nuova epoca nella storia secolare del popolo cinese, che segnò il passaggio del paese al socialismo sotto la guida del PCC. In questo contesto di questa esperienza storica fu centrale il tema dello sviluppo dell'emancipazione femminile. Tale variabile costituiva di fatto un'acquisizione fondamentale da cui le donne sarebbero dovute partire per affrontare una nuova tappa verso la loro liberazione. La famosa citazione di Mao mostra proprio che va in questa direzione. Le donne, gli disse, portano sulle loro spalle la metà del cielo. E pertanto, prendendo spunto da questa celebre frase, le donne d'ora in avanti dovevano essere considerate l'altra metà del cielo. Esemplare, anche in questa direzione, l'articolo 6 della Costituzione del 49. La Repubblica Popolare Cinese abolisce il sistema feudale che tiene le donne in schiavitù. Le donne godranno degli stessi diritti degli uomini nella vita pubblica, politica, economica, culturale, socialista e sociale. La libertà di matrimonio, sia per gli uomini che per le donne, sarà fatta osservare. Questo fu una cosa eclatante, perché prima le donne erano costrette ovviamente a sposare chi voleva il padre e la famiglia. D'altro canto, nel 1949 fu istituita la Federazione Democratica delle Donne Cinesi, federazione che negli anni acquistò forza, divenendo la più grande e potente organizzazione volta a promuovere il processo di emancipazione delle donne cinesi. In conformità alla legge base, il Partito Comunista introdusse due importanti documenti legislativi nel 1950. La legge sul matrimonio e sulla terra. La legge sulla terra veniva distribuita disse che veniva distribuita in modo omogeneo e in un regime di uguaglianza fra uomini e donne e senza distinzione di età e di sesso. Ma tutto non era così roseo. Infatti, sebbene il governo si fosse mosso in una prospettiva di parità di genere, in realtà il movimento culturale, politico e una modernizzazione della società cinese subì ritardi, censure, conseguenti alle oscillazioni dell'economia del paese. Solo la riforma agraria del 68, infatti, si iniziò a intravedere qualche cambiamento. Basti pensare che le lotte operaie di Pechino parteciparono, il 70% erano donne. Le cose da dire sarebbero molte, ma dobbiamo entrare nel vivo della ricerca. Le Feminist Five. Allora, le Feminist Five fino agli anni 90, le attiviste femministe, furono sempre associate a Federazione Nazionale delle Donne Cinesi. Solo dal 2012 delle attiviste indipendenti dal partito iniziarono a organizzarsi e a sviluppare un seguito di giovani donne di diversa appartenenza geografica, città, campagna, periferia e sociale. Questa generazione più giovane, che non aveva avuto l'esperienza dell'era maoista, mise coraggiosamente in atto delle proteste pubbliche, utilizzando performance di arte contemporanea, con l'obiettivo di sfuggire alle strette maglie della censura, concentrare l'attenzione della società civile sulla violenza delle donne e in generale sulle discriminazioni di genere, dando rilievo alla lotta per i diritti delle comunità LGBT. Le loro iniziative attirarono l'attenzione dei media internazionali. Pur vivendo in parti diverse della Cina, queste attiviste furono vicine e solidali, così crearono una rete capillare. Molte di loro erano state vittime o testimoni di abusi ed è consuetudine infatti che descrivono il loro risveglio femminista come un'esperienza che le porta a riconoscersi, a ritrovare quella dignità, no? La dignità.
Il movimento muove i suoi primi passi nel 2012, anno in cui circa 100 attiviste parteciparono regolarmente a performance di arte ed altre iniziative organizzate in altre zone della Cina, volte a denunciare la crescente discriminazione di genere seguita alle riforme economiche del 2000. In particolare le Five si concentrarono su temi come violenza domestica, molestie, discriminazioni nel lavoro e nelle procedure di ammissione all'università. Il movimento da sempre ha cercato di muovere l'opinione pubblica, cercando di contornare la censura governativa attraverso l'arte utilizzata come metafora, espressione dei diversi disagi. In questa direzione la protesta per il numero insufficiente di bagni pubblici, che come vedremo dopo sembra una cosa ridicola, ma che non lo è. I simboli e gli strumenti di lotta furono scelti accuratamente, visto che c'era l'esigenza di coniugare l'attenzione a non toccare i luoghi e le situazioni eccessivamente sensibili a livello politico, ma abbastanza rilevanti per accendere il dibattito pubblico. Come vedremo, adesso, grazie alle performance artistiche, le giovani attiviste riuscirono a creare una rete e a guadagnare consenso fra la società civile. Il movimento fu supportato principalmente da studenti universitari, ma non solo. Inoltre le Five fecero leva sull'insoddisfazione delle molestie delle donne, delle città, che stavano iniziando a rifiutare il sessismo che era insito nella società cinese. Ma veniamo alle performance. Nel 2012 Spose ferite ha fatto il giro di tutte le cronache di tutti i giornali internazionali, sicuramente l'avrete visto. Fu la prima iniziativa pubblica che presentarono le Five. Fu la prima, forse la più importante, visto che creò alle attiviste visibilità mediatica. Tra le organizzatrici la Shuran, la Maizi, forse la più conosciuta, e la Wei Ziting, nonché l'attivista Xiao Meili, scusate ma il cinese. Il giorno di San Valentino le attiviste scesero in piazza a Pechino, nelle strade, vestite da sposa macchiate di sangue, ovviamente sangue finto, portando con loro dei cartelloni con scritti degli slogan. L'amore non significa la violenza. Spose ferite protestavano contro l'assenza di una specifica legge contro la legge domestica. Al loro seguito si unirono centinaia di persone. Veniamo ai bagni della lotta, io l'ho chiamati. Nello stesso anno le femministe portarono avanti un'iniziativa chiamata Occupa i bagni degli uomini, durante la quale le attiviste presero il controllo del bagno pubblico degli uomini del centro di Guangzhou e invitarono le donne ad usarlo per evitare le lunghe file ai bagni femminili. Infatti i bagni delle donne erano nettamente inferiori a quelli dei maschi. L'argomento all'apparenza non era politicamente sensibile e in nessun modo contrario al partito. Sembra che sia quasi una cosa ridicola, ma non lo è. In realtà il valore simbolico era fortissimo e l'immagine della protesta fece ebbrezza nei social. Le lunghe file che si crearono per usare le toilette pubbliche delle donne sono metafora di denuncia di un problema di sessismo sistematico e delle costante sottosvalutazione delle vite delle donne nella società cinese. La loro campagna ricevette l'attenzione addirittura dei media ufficiali, come il People Daily, dove furono riportate delle dichiarazioni rilasciate da alcuni passanti, quindi si vede come si muove la società civile, che espressero solidarietà a queste donne. Anche le forze dell'ordine, loro mossero una petizione, cercarono di far costruire più bagni, ma non era questo l'intento. Entriamo nell'anno di fuoco. Nell'agosto 2012, per iniziativa di Sorelle Calve, sempre a Guangzhou, le attiviste si rasero la testa in pubblico, in segno di protesta contro la discriminazione che le donne subivano nel processo di ammissione universitaria. Sempre nel 2012, le studentesse universitarie, tra cui Zhang Xixi, iscritta al corso di economia politica a Wuhan, manifestarono contro la pratica che prevedeva esami ginecologici obbligatori per coloro che volessero entrare a far parte del servizio civile cinese. Anche in questa occasione utilizzarono performance e installazione di arte contemporanea come strumento di lotta, marciando sotto lo slogan "Niente esame ginecologico, no domande sulle mestruazioni". Andiamo sempre nel 2013.
Se nei primi anni le Five utilizzarono i social media e network in modo passivo, ovvero furono rappresentate per ottenere visibilità, nel 2013 iniziarono a utilizzarlo informative e propositive. Infatti l'attivista Ye Haiyan lanciò una protesta sui social che divenne ben presto virale, contro un preside della scuola di Hainan che aveva stuprato 6 ragazze minorenni. L'attivista postò foto su di se stessa di fronte alla scuola con in mano un cartello che si leggeva: preside, vieni in una stanza con me, lascia stare le bambine. Il messaggio diventò virale. Alla protesta si unì anche la celebre artista Weiwei, il quale postò su Weibo, che Weibo è come il nostro Google, un canale fortissimo di comunicazione, che si scrisse sulla pancia: preside, vieni in stanza con me. Allora vediamo all'inchiesta dell'ONU. Tra il 2013 e il 2014, a seguito della pubblicazione di un'inchiesta dell'ONU sui uomini cinesi e la violenza, l'attivista Meili intraprese una lunga marcia di 2000 km da Pechino a Gansu. Dalle inchieste emergeva che la metà degli intervistati uomini cinesi aveva violato il pattern in forma fisica o psicologica. L'obiettivo della mobilitazione di Shao fu di denunciare pubblicamente il problema degli abusi sessuali in Cina. La lunga marcia si diramò per le arterie cinesi sotto lo slogan: bellissima marcia femminista, combatti gli abusi sessuali, le donne vogliono libertà. Anche Lu Ping, che aveva incoraggiato e portato avanti l'iniziativa, cammina con Shao per le prime settimane per poi unirsi vicino alla fine della manifestazione. Shao raccolse le firme durante il percorso di una petizione che presentò alla fine alle autorità di Guangzhou. Il documento fu preso in carico dalle autorità e tutte le foto della manifestazione furono pubblicate su Weibo. Certo, tutto non era così roseo e le attiviste pagarono la loro disobbedienza. Furono arrestate. Durante gli interrogatori intimidatori e interminabili subirono violenza fisica e psicologica. La polizia utilizzò barbare pratiche volte a farle confessare, a farle dichiarare colpevoli. Ad esempio, Ahu venne insultata e intimorita con la minaccia che un gruppo di agenti le avrebbe inferto uno stupro di gruppo e che minacciarono la sua famiglia, il suo bambino di 4 anni. Anche altre attiviste furono minacciate, la famiglia, furono minacciati i propri cari, furono scritte delle lettere, furono costretti i familiari a scrivere delle lettere a queste donne per invitarle a dire bugie, ovvero dire che erano colpevoli. Ma loro non si arresero. Con l'aiuto dell'ONU e soprattutto dal clamore internazionale suscitato, le donne furono liberate. Ma torniamo ai social network. La crescita di una nuova generazione di attiviste femministe cinesi si lega all'esplosione di Weibo nel 2010 e alla web chat del 2011, grazie alla quale donne cinesi iniziarono a denunciare pubblicamente gli abusi e i soprusi a cui erano sottoposte. Sfidando la censura governativa, le Feminist Five aprirono una finestra di dialogo, restituirono voce alle migliaia di donne offese. Le attiviste utilizzarono sapientemente i mezzi di comunicazione di massa, coinvolsero le più giovani che avevano dimestichezza con questi mezzi virtuali, ma parlarono anche nelle piazze, nelle piccole realtà, per muovere le coscienze delle passate generazioni. D'altro canto, la crescita della nuova generazione di attiviste femministe cinesi coincide con un marcato sviluppo della tecnologia mediatica, ma anche di una maggiore consapevolezza della loro fruizione da parte della società. Benché le Five non si definissero femministe, non si sono mai definite femministe, alcuni degli account identificati come Big Five ebbero un risveglio in tale direzione. Ad esempio, Li Yuan, caporedattore del Wall Street Journal, fu una delle prime donne a diventare una Big Five su Weibo. Con circa 2,5 milioni di follower,
Utilizzò il web per attirare l'attenzione su temi come la disuguaglianza e la mancanza di diritti, sia a livello generale che in una questione femminile. In realtà, la censura un attivista delle Feminist Five, andò contro la propaganda ufficiale di regime, affermò le proprie opinioni, composte che affrontavano temi come donne in matrimonio, relazioni di coppia. Attraverso Weibo e WeChat consigliava alle compagne a combattere lo stigma delle donne in avanzo. Le invitava a non sposarsi solo per fretta, parlò di sé, della sua vita da single, mise foto dei suoi viaggi. In questo spazio guardava e commentava anche fuori dalla Cina. Si interrogava sulla disparità di genere, ad esempio nei meeting dei leader mondiali. Nel 2013 Li entrò nella classifica dei 100 utenti più influenti di Weibo. L'attivista dichiarò che veniva spesso fermata da giovani che la ringraziavano per aver dato loro voce e per averle fatte riflettere. Ovviamente la censura intervenne, ma il suo profilo in realtà non fu mai chiuso. I social sono stati determinanti, centrali per la diffusione del movimento, per il suo consolidamento. I social, i blog sfuggirono in qualche modo alla censura governativa, alla dittatura, permettendo alle donne di confrontarsi, di battere in un terreno neutrale, benché controllato. Si può pertanto dire che i social hanno sostituito i media ufficiali come canali di strumento di denuncia della misoginia estrema cinese, permettendo alle donne e agli uomini comuni di criticare il sessismo e la violenza sessuale. Ad esempio, come è accaduto nel 2016, quando le telecamere di sorveglianza filmarono uno stupro vicino a un hotel di Pechino. Subito fece il giro del web queste immagini e spinsero la polizia ad intervenire. Centrale il ruolo del social network Feminist Five per l'affermazione del nuovo movimento femminista. La piattaforma fu fondata nel 2009 da Lu Pin, prima delle sue chiusura forzata, del suo oscuramento nel 2018, si occupava di rendere pubblici i disagi, le inquietudini, i soprusi, le torture fisiche e psicologiche, ribadisco, a cui erano sottoposte le donne. Secondo Lupin non fu coincidenza il fatto che sempre più giovani donne cinesi in Cina abbiano iniziato ad identificarsi con il femminismo intorno al 2011, periodo in cui il Feminist Voice aveva iniziato a postare su Weibo articoli che criticavano da un punto di vista legale la reinterpretazione della legge sul matrimonio, definendo questa misura un passo indietro per i diritti di proprietà delle donne. Feminist Voice denunciava la mancanza di supporto alle vittime di violenza domestica, la discriminazione continua nei confronti delle donne nei luoghi di lavoro, nelle università e le molestie sessuali. La piattaforma postava con regolarità articoli e iniziative delle femministe, fino al suo oscuramento. Ottenne un seguito di 180.000 su Weibo e 70.000 su WeChat. Sono numeri considerevoli, considerata la stigmatizzazione della parola femminista portata avanti dal partito. Rapidamente mi avvio alle conclusioni. Gli argomenti su cui confrontarci sarebbero veramente innumerevoli, ma vorrei concludere con una riflessione sulla trasformazione dell'immagine e sui canali di diffusione. Le due immagini che qui vedete sono simboli di un passaggio fra ieri e oggi. La prima immagine, stilizzata ad arte, inneggia a uno stato totalitario che cerca di irregimentare e controllare le masse, che censura e che rende illegittime le manifestazioni della società civile, che in realtà in Cina non ha il diritto di esistere, non c'era la società civile. Figuriamo di esprimere liberamente un proprio pensiero. Un ritratto costruito dove la staticità dei sorrisi di queste donne è un emblema in una società immobile, ancorata al passato, che si nutre di politiche che fomentano la disuguaglianza, la violenza, la supremazia di un sesso sull'altro. A contrasto ho messo questa foto che lancia un altro messaggio, è una foto del 2012.
un'immagine di un giovane ragazzo, un uomo, che più o meno spontaneamente, ovviamente, manifesta le proprie idee in modo pacifico, utilizzando la pittura come espressione. La forza dell'immagine sta nella serenità, nella serietà, nel volto compassato, forse un po' forzato e artefatto, ma senza sorrisi costruiti, senza grida. Grida la sua rabbia. Ferma la mano di la donna ferma la mano di quell'uomo che vuole distruggerla. Grazie. Grazie. And now, Jacqueline, please. Thank you. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me permito hablar en español, pero voy a hablar despacito para que todos comprendan. Primeramente, gracias a todos y todas que acá están, principalmente las personas que presentaron, Virginia, Lucinea, Elisabetta. Y acerca de cualquier cosa, antes de comenzar, gostaria de que nuestra mesa prestasse un homenaje a los 480.000 muertos que se cambian hoy en Brasil por conta de la COVID-19. Y lamentar porque no estamos juntas al vivo en Verona, pero espero que esta sea la primera de muchas parcerías que nosotras estamos a hacer. Bueno, dicho esto, voy a comenzar a construir las discusiones de la mesa. Ustedes percibieron que todas las presentaciones, de cierta manera, abordaron las cuestiones históricas y trajeron nosotros una historicidad acerca de las luchas femeninas y feministas. ¿Por qué digo esto? Porque mismo los grupos en que Elisabetta nos acabó de presentar maravillosamente, del movimiento Feminist 5 en China, ainda he visto por algunos grupos como no un movimiento feminista. Entonces, también Virginia nos trouxe as discusiones en Portugal con toda a historicidade de mujeres que fueron expoentes, de mujeres que trouxeron protofeminismo desde el cambio del rural al urbano y las que escribieron muchas cosas sobre las convergencias y divergencias de las lutas por espacio. Y quedamos a Lucinea, que nos trouxe algunas discusiones sobre el patriarcado brasileño, que no se cambió mucho, percebemos, del periodo colonial hacia el contemporáneo, porque ainda hay un número grandísimo de mujeres en las universidades, pero la subrepresentatividad ainda es totalmente masculina. Dito esto, tendré que hacer una organización para que podamos también explicar a las personas que ven esa mesa las diferencias de lo que estamos abordando acá. Porque percebam, son tres lugares completamente distintos. Estamos hablando de Brasil, de Portugal, de China, pero en todas las tres presentaciones ficou clarísimo o reforço ao modelo patriarcal, ao espaço em que o Estado determina às mulheres a sua invisibilidade. Elas estão na história a todo momento, pero não são contadas, pero não são abordadas pela escrita oficial. Y las tres presentadoras nos trajeron brillantemente estas cuestiones, que van se distribuyendo en la primera onda, segunda onda, tercera onda y cuarta onda feminista, pero para percebermos o cuánto ainda tenemos mucho que luchar pelo espacio femenino, pelas voces de esas mujeres. Entonces, interesantemente falando, los tres trabajos nos mostraron o cuánto algunos grupos de mujeres se insurgieron contra este Estado y contra esta memoria oficial de decir, no, no es esto su lugar de fala. Y esas mujeres falaban. Entonces, pegamos las jóvenes universitarias en 2012 en la China y el movimiento Feminist 5 en 2015. Son jóvenes que están allá a luchar. Pegamos los movimientos, como Lucinea apresentou, los colectivos feministas en las universidades brasileñas, que están a luchar pelo lugar de su cuerpo, por sus discusiones. Y pegamos también a cuestión, como coloca Virginia, de que desde hace mucho tiempo no son vistas como económicamente
importante, pero estão em todos os momentos. E quando vai falando com as mulheres, estão a buscar uma sociedade mais igualitária, com direito ao corpo, a escrever sobre si mesma, a lutar contra o patriarcado. Então, primeiramente, gostaria de fazer uma pergunta às três expositoras, algo que possam nos colocar um pouco mais sobre como veem a influência dessas mulheres que foram expoentes, que nem todas se intitulavam feministas, não é? E se há nestas discussões apresentadas por elas um futuro para a nossa igualdade, como bem botou Virginia, para o movimento de lutar por pessoas que são LGBTs, por outros grupos, não? Saímos um pouco da polarização feminino-masculino, mas que estas mulheres trouxeram a nós outros olhares, por supuesto, para que também conseguimos perceber, é possível falar em feminismo na China, é possível falar em feminismo em Portugal ainda hoje, é possível falar em feminismo em Brasil ainda hoje, em que permitam um assento. Temos um governo extremamente conservador e há pessoas hoje, dependendo que as mulheres que estão juntas a esse governo não podem ser atacadas. Mas quando tínhamos uma governante, Dilma Rousseff, tivemos um golpe e foi a única mulher presidenta. E nós aqui estamos no momento pensando isto, a contribuição das mulheres enquanto vozes ativas, e que muitas não se denominam feministas, mas que estão a lutar pelo espaço das mulheres, são importantes. Então, penso que poderiam falar um pouco sobre o que pensam acerca disso e como seus trabalhos também trazem estas contribuições, porque já fiquei muito encantada e muito curiosa em saber alguma coisa sobre Portugal, porque quando Verina falava e Lucinea, há coisas muito próximas no período da segunda onda, quando se fala da década de 60, 2000, há coisas muito próximas, que é completamente diverso do que vemos na China. Achar, então, tentando ainda lutar por um espaço em que possam, em las mídias sociais, né, com Twitter e outras mídias sociais, expor o que pensam. E vejam que as Feminist Five foram perseguidas, e ainda são. Alguns grupos na China que consideram estas moças que estão indo contra a sociedade chinesa e contra o modelo patriarcal, exatamente como Elizabeth ia colocando. Não é? Então, fiquem à vontade aí, depois faço uma outra rodada de conversas. Graças. First? Sim. Conseguiram compreender? Yes. Sim. The order. First, thank you for your questions. I'll try to explain in English. So, first question. I think that there are differences between Portuguese, Brazilian, and the exposition of Elisabetta, because in my opinion, the waves are different from Europe, United States, and China. So I think that this concept in the present, it's not for all the world. It depends of the region of the world. It is a European and United States concept. First, I think so. There is a problem in Portugal about the sources, because women were illiterate, as I showed. So when I'm researching, I don't know if were women, for example, working women that wrote in newspapers of their work classes, or if it was a man, because women were illiterate.
in the end of the 19th century, we have 80% of women in Portugal literate. It's another problem with the sources in Portugal. But I think that, as I try to show, during a century, this is a project, it is impossible to speak about feminism in Portugal during a century. And for me, it's very important, the plural, feminisms and not feminism, because I think that there are very feminists. And another question, you said, and I agree with you, Jacqueline, that are feminism and feminine questions. But I'm thinking, if these women that you saw, working women in the 1911, the beginning of 20th century, only women in front of Parliament declaring that they want 80 hours for work, more salaries. If they have not the awareness of conscience of classes, they have a feeling of classes and a feeling of minority between them and the colleagues. I think you understand. If they have not an awareness of classes, they know very well that they were inferior because the civil code and because the statute in economy, they earn less than men. So I try, this is my project, is a very ambitious project probably, to show that bourgeois women, elite women, feminists, declared feminists, and perhaps women, the weakest, as Thompson called them, the weakest women, they have the feeling that they were explored by patriarchy and also the capitalist social capitalism. So in this moment, of course, every work in the academy and activism and feminism are important to repair story and to give voice to all women, feminist women. Thank you, Jacqueline. Allora io entro, parlo un po' di italiano, ma con qualche parola portoghese. Va bene? Ok. Allora, eu estou completamente d'accordo concordo pienamente com a Virginia, ou seja, não temos que falar de feminismo, mas temos que falar de feminismos, no plural. Depois, queria sublinhar que il movimento... Agora, eu estudei per fazer esta relação sobre cose incontrate no web, tesi di laureas, que estão duas maravilhosas, uma da Universidade de Pisa e uma de Veneza, muito boas. Aquela de Veneza traduzi todas as letras das ativistas, que eu li todas, e é um patrimônio realmente. Podes encontrar na Universidade de Venezia mesmo, e ali está esta tese, bem feita. É uma tese de mestrado muito bem feita. Agora não me lembro o nome, mas esta rapariga fez um trabalho excelente. E pronto, eu iniciei a estudar, depois eu tentei de ver as imagens. Agora, eu agora vou a lançare una provocazione, não é? Lancio una provocazione, un po' italiano. Lancio una provocazione, o seja, acham corretto no 2021 chamar ainda feminismo? Nel senso, no sentido che o femminismo, não é? Ha uma storia ligada a
a eventos, a situações, uma história que deixa bases para construir coisas novas. Agora, eu não estou plenamente de acordo se essas coisas novas, como as Feminist Five, que não dizem de ser feministas, devem se chamar feministas. Eu acho que a jovem de hoje não interessa. Ou seja, seria bom que estudassem e aprendessem as bases do feminismo, mas não por isso se devem chamar feministas, porque é uma realidade que não é delas, é anacronístico, ou seja, é no passado, é uma ótima base. Direitos, uguagliança, luta, sim, mas em outra forma. As feministas, eu me lembro, no 68, no? Cioè eu não tinha nascido, mas vi as imagens e tudo, estudei isto. Lotas armadas, mulheres que ficar com a camisa aberta era uma coisa enorme, liberdade sexual, tudo isto hoje. Claro, é a base, mas iam nos jornais, nas praças. Agora, também nós, estamos virtuais. Aquilo que me interessou-me particularmente do movimento Feminist Five foi isto, que utilizou a arte contemporânea, as instalações mesmo da arte contemporânea, como strumento di luta. Come eu disse, claro, faz isto por quê? Porque o regime, se dizia apertamente as coisas, fechava. Mas eu acho que foi uma ótima coisa por chegar ao povo, por chegar à jovem, mas também para chegar às antigas gerações, que quando ouviam falar do feminismo, do movimento feminista chinês, ou dos outros feministas, diziam, não, chega. Agora, com uma nova cultura, uma nova perspectiva, acho que o movimento pode abrir-se na China, em todas as partes do mundo. De fato, o Feminist Five ganhou relevância em Canadá, nos Estados Unidos, em todos os lados. Como que eu não tive tempo de fazer esta comparação, e não se pode agora, claramente, mas queria sublinhar também a presença do movimento das mulheres em preto, ou seja, a mulheres islâmicas que, toda vestida de pretos, cada dia, não é, fizeram uma manifestação silenciosa. A força daquela imagem, a força daquela mulher que pacificamente estavam ali, paradas na rua, não é? A olhar por nada, em silêncio, defendiam os próprios direitos e pediam paz, não é? Eu acho uma imagem tão forte, que não há nenhuma representação nesta época assim congenial. Desculpa pelo tempo. Beijos. Perfecto, Elisabetta. Lucineia. Sim, concordo com Elisabetta. São muitos feminismos, né? Aqui em Brasil, como é de fato de nossa história, é uma história repressiva, uma história de ditaduras, né? Nossa democracia é muito recente, e com esta ideia de democracia estamos vivendo um momento muito ditatorial, né? Nossas mulheres, vamos para as ruas, lutar, vou falar aqui em português também, vamos lutar, vamos em busca dos nossos direitos. Hoje, mais do que nunca, os feminismos, e aí no Brasil há um feminismo, inclusive muito difícil hoje. Ontem foi assassinada no Rio de Janeiro uma moça jovem, 24 anos, grávida de 6 meses, negra, né? Com uma bala da polícia. Os corpos jovens negros estão sendo exterminados todos os dias. E as mulheres, elas têm enfrentado isso nos seus diversos movimentos. Há um movimento feminista, há movimentos feministas muito riquíssimos nas universidades brasileiras, né? As universidades, que conseguem alimentar esses movimentos que vão para a rua.
Em 2017, o movimento Ele Não, foi um movimento de mais de 1 milhão de mulheres nas ruas, contra a eleição, né, a candidatura do Jair Bolsonaro, hoje o presidente do Brasil, porque já sabíamos que nossos corpos iriam ser mais vilipendiados, mais abusados do que já estão sendo. Hoje nós temos mais de 1.300 casos de feminicídios no Brasil durante a pandemia. Então, esta democracia, ela é uma democracia de aparências, né? Não é uma democracia real, substantiva. E as mulheres, ao longo de nossa história, desde a primeira onda, que começa a ser a primeira ola, uma ola de busca de espaço para as mulheres, passa a ser busca de direitos para todos nós, né? Então, as mulheres foram para a rua contra o Bolsonaro, mas o Bolsonaro é contra negros, é contra LGBTQI+, é contra as mulheres, é contra a classe trabalhadora, né? É contra a vida, é um genocida. Então, a necessidade desses feminismos crescerem, né? E se manterem nas ruas, pensamos que hoje, para nós conseguirmos frear esse genocídio e essa ditadura transvestida de democracia, ela tem que ser com movimentos fortes, movimentos de luta, e as mulheres estão à frente disso, né? As mulheres negras, por isso aqui os muitos feminismos, né? Porque as mulheres negras têm suas especificidades, as mulheres trabalhadoras, as mulheres cientistas, né? As mulheres cientistas, nós que estamos hoje à frente da pesquisa no Brasil, que estamos dentro das universidades, o único espaço praticamente de desenvolvimento de ciência é dentro da universidade pública brasileira, que é minoria, como eu demonstrei aí na apresentação. As universidades públicas, né, são menos de 15%, no Brasil hoje, é onde se faz ciência. E essas mulheres cientistas estão isoladas dentro de casa, sem financiamento, cuidando de filhos, cuidando dos seus maridos, cuidando da casa, e foram prejudicadas pela pandemia duplamente, por serem mulheres, por serem trabalhadoras, né? O patriarcalismo que reina, né? Vai diferenciando. Hoje as mulheres cientistas têm produzido bem menos do que os homens, já há dados no Brasil sobre isso, pesquisas, porque nós temos que assumir tipos de atividades que os homens não assumem, né? Mesmo cientistas, mesmo conscientes, mesmo... enfim. Então, os movimentos feministas são diversos e necessários, mais do que nunca urgente para Brasil, penso que para o mundo todo. Muito bem. Obrigada. Nada como Muito bom. provocar nas membros da mesa. Já. Bom, quando eu fiz a questão, fiz provocativa, porque não temos um feminismo, como falaram, e aí, Elisabetta, concordo, não podemos falar em feminismo. Temos, como vocês três colocaram, inúmeros feminismos. E uma grandeza disso é a questão de percebermos que as lutas acabam se convergindo, e como falou Virgínia, sejam a partir da consciência de classe, sejam dos lugares de onde provêm essas pessoas. Mas aí quero trazer uma outra questão. Estamos falando de outras gerações. Nós pensamos feminismos interraciais pelas mulheres negras, a interseccionalidade, LGBTQI+, as trabalhadoras rurais, as trabalhadoras urbanas, as cientistas, enfim. São convergências e divergências, como falava a Virgínia, desses movimentos feministas. Mas como pensar com essa geração? E quando Elisabetta falava, isso me chamava muita atenção, porque a informação é mais rápida com os jovens. As meninas e os meninos, a questão é que para eles são tranquilas, são a outra geração.
su cuerpo, su vida, enfim, não tem esta... E aí penso, como chegamos a esses grupos? Por que digo isso? Porque eu estou acá com uma disciplina que se intitula Estudos de Gênero, e a classe começou-se com 69 alunos. Estou eu com 38. E aí me queria pensar, por que saíram os demais? Será que não dei conta? Será que é por o ensino remoto? Será que é porque estão todos com a morte na porta e a tristeza está nos tomando? O que se passa? E me fui a perguntar a eles, pelo correio eletrônico, por que haviam desistido da disciplina. E muitos disseram, para nós é tranquilo. Se quer usar rosa, usa rosa. Quer usar azul, usa azul. Quer ir para a rua com os perros, pode ir. Quer sacar com o garoto, pode sacar com os garotos. Quer sair com a garota, pode sair com a garota. Não é um problema isso. Não sei porque a professora de toda a aula dizia, é preciso pensar no relativismo, é preciso pensar nas pessoas, é preciso pensar em empatia, é preciso pensar nas redes para ajudar, porque se sou branca, bastado, tenho que olhar ao lado e ver que há uma criança, uma colega que precisa de ajuda com este pequeno seu para poder estudar, ou há uma indígena, porque acá temos isso, somos indígenas, que não conseguem ficar na universidade porque a cultura é completamente diferente. E aí comecei a pensar isso. Como buscamos esses grupos também para pensar mais profundamente o que os ensinamentos dos feminismos trazem. E é necessário mesmo demarcarmos este lugar? Ou não? Hoje posso contribuir com Virginia, vamos achar o grupo indígena. Amanhã a Elisabetta me convida a ir a uma manifestação das mulheres egípcias, e vou com ela, mas não preciso assumir-me como ativista? Ou não? Estou aqui trazendo coisas para incomodar as senhoritas e senhoras. Não sei, I can speak in English or in Portuguese, I don't know. Fala português. Pronto. É assim, eu gostei muito do desafio da Elisabetta, porque eu ando a pensar há muito tempo, assim, eu não sou especialista em feminismo, portanto, não sou especialista em nada, tenho estudado as mulheres trabalhadoras, associativismo, por aí fora, e o feminismo aconteceu na minha vida. Só que eu ando a pensar que provavelmente tem que se repensar o próprio conceito de feminismos. Porque eu quando olho para trás, foi muito engraçado agora, a Jacqueline olhou para a frente e eu já falo sobre isso. Mas quando olho para trás, a Maria Lamas, que todos, de certeza que todas conhecem, e a Elizabeth sabe muito bem, que foi uma mulher extremamente importante, de elite, que foi presa pelo fascismo, divorciada, por aí fora, em congressos internacionais, ela dizia que não era feminista. No entanto, ela lutava pela igualdade entre homens e mulheres perfeitamente. E quando eu recuo na história, naquilo que é possível até ao século XIX, Angelina Vidal, que era outra mulher jornalista, socialista, em associações com tabaqueiros, aquilo que eu vejo é, elas podem não ser feministas, não se assumirem como feministas, mas lutam pela igualdade entre homens e mulheres. Elas estão presentes, elas falam, pronto. Provavelmente é preciso rever o próprio conceito de feminismo, mas isto é também uma provocação que eu faço aqui à Elisabetta. Agora, é engraçado porque eu dou História da Cultura e das Artes, e a sociedade, Elisabetta, não é Elisabetta, peço desculpa, Jacqueline, a sociedade, quem faz os programas, os homens, o Ministério, coloca nos manuais de história só homens artistas. Portanto, sou eu que ando à procura das mulheres artistas e digo aos meus alunos, não sai nos exames, porque se eu não der as mulheres artistas, lembrei-me por causa das instalações,
da pintura, da arquitetura. Então, não há arquitetas, sem ser o Cisa Vieira, o Souto e pouco mais, e há. Portanto, é uma reprodução. E eu fui chamando a atenção ao longo destes anos. E eles dizem, professora, tem razão. E, portanto, somos nós que temos um papel de ativismo feminista no nosso local de trabalho. Porque se eu não chamasse a atenção, eles davam o programa e acreditavam que aquilo era só assim. Só havia homens artistas. Miguel Ângelo, e agora sabemos que há tantas mulheres italianas artistas em Itália, tantas, e começam agora a vir ao de cima. Pronto. E acho que as novas gerações podem não se dizer feministas, mas raparigas e alguns rapazes, houve um rapaz que no outro dia que me disse, professor, eu também sou feminista. E eu disse, boa! Também começam a assumir esta questão da igualdade. Lá está a questão do sujeito, mulher. Mulher não só heterossexual, não só branca, e a questão do pensamento queer, LGBT, etc., mais, tudo isso é extremamente importante. A reformulação do sujeito mulher. E agora para a Elisabetta, quando a Elisabetta diz que é fundamental falar em história de género, e não só em mulheres, mas também em homens, porque é preciso dizer os homens para estas questões de género, do feminismo. Desculpem se falei demais. Obrigada, Virginia. Sì, Obrigada, Virginia. sto perfettamente d'accordo contigo su tudo. Temos que levar os homens. Claro, a minha não queria dizer como a minha intervenção, sim, temos que mudar a forma, não é? De relacionar com as novas gerações. Isto não significa que não temos que ensinar aquilo que era o feminismo, porque a base, se não sabem a base, é o final. Mas sim, temos que... E, sobretudo, Virginia agora vai iniciar a rir, quando eu digo que os nomes são importantes. As categorias são importantes. Feminismo é uma categoria clara, certa. Poi podem existir muitos feminismos e tudo, mas feminismo no imaginário coletivo é o feminismo. Por isto, agora, no 2021, já lhe disse, não, podemos chamarlo de outra forma, outra coisa, porque não é ali, não vai. Claro, na universidade, a Jacqueline disse, eu devo ensinar as bases, sim, deves ensinar as bases, mas temos que tentar de atraí-los também, de reportar aquela base na atualidade, é isto. E a atualidade agora é diferente. Sim, por que digo isto? Porque as bases são importantes, porque agora é verdade, o cor da pele, a diferença é homem e mulher a menos, tudo isto, até um limite. Porque mi contava una mia amica do Brasil, una mia amiga che ha persecuções ainda por LGBT, por homossexuais e tudo isto. Por isto, se havia uma boa base, tudo isto não acontecia. Porque ali sim que temos que falar outra vez do feminismo. Ali sim, mesmo. Mas temos que chegar a estas gerações com uma nova perspectiva. E bater sobre as gerações antigas, que ainda estão bem agarradinhas, vemos Bolsonaro, a esta mentalidade. Beijo. Então, pensando as novas gerações, né, essas gerações jovens, eu acho que para todo o conteúdo moderno, dado hoje pela juventude, desenho, música, rap, quadrinhos, né, vídeos, precisa, pelo menos eu sou da sociologia, diferente de vocês, eu não sou da história, precisa de conteúdo, né? Precisa de conteúdo, quer dizer, as coisas não são neutras, as performances não são neutras, e isso ficou muito evidente na fala da Elisabetta aí, na apresentação, né? Sobre as mulheres na China, as jovens, né? Jovens, uma nova geração. E aí penso como Virginia de que o feminismo, que é tão carregado dessa representação social de algo como algo negativo, né? E isso é porque toda a luta das mulheres ao longo da história para termos um lugar ao sol, né? Para sermos consideradas como pessoas,
No Brasil, a nossa Constituição de 88, de 1883, 88, ela não considerava a mulher, não proibia o voto da mulher e nem permitia, porque a mulher não era nem considerada alguém que pensava. Em 1963, tinha um decreto que dizia que a mulher casada, para trabalhar fora, precisava da autorização por escrito do marido, né? ou do pai. Em Portugal também temos coisas muito similares, vejam só. Então, a nossa luta por esse lugar ao sol, por essa igualdade que se transformou naquilo que a gente denomina, né, feminismo, está carregada de preconceito, né? É uma representação social que você escuta em mulheres importantes para a própria história do feminismo, né, Virgínia, como você coloca, que você escuta de dirigentes políticos e sindicais e dirigentes mulheres, inclusive. Não sou feminista, luto pela classe trabalhadora, pelos direitos das mulheres, mas não sou feminista. Então, a gente precisa desmistificar isso, desconstruir essa representação social e dar nome, aqui no Brasil a gente diz dar nome aos bois, né? Dar os nomes, trabalhar as categorias. E, quiçá, essas novas representações, essas performances juvenis, que hoje eu digo para os meus alunos, eles são muito midiáticos, diferente de mim, que tenho livros aqui, eles leem nisso, né? Nesses objetos, esses objetos que não são livros. Eu preciso sentir o cheiro do livro, pegar o livro, eu pertenço a uma outra geração. E aí eles são mais visuais, eles gostam de vídeos, eles gostam de cores, não é que nós não gostemos, é que nós não tínhamos isso com tanta facilidade como essas gerações estão tendo. As próprias viagens, a própria vivência da língua diferente que vocês têm aí na Europa tem a ver com o espaço, com esse grande espaço que o Brasil tem, e a não possibilidade de viagens, né, que a gente não tinha até então como tem hoje, apesar hoje de que estamos isolados por causa da pandemia. Então, precisamos, sim, trabalhar o verdadeiro sentido da categoria feminismo, e eu penso que a escola, né, a escolarização, a formação educacional, ela tem um poder bastante importante nisso, e isso que tu faz, Virgínia, é fundamental. Mostrar onde as mulheres estão nos livros de história. Elas não estão ali, não é porque elas não existiram, nós somos 50% da população mundial. A gente não estava fora da história, a gente está aqui, a gente está fazendo as coisas. Nós somos limitadas, somos obstaculizadas pela forma de pensar masculina, que diz que meu marido não pode ir cozinhar, mas eu sou obrigada a cozinhar, que diz que meu marido não pode ficar com meu filho doente, mas eu sou obrigada. Isso tudo nos limita politicamente, nos limita intelectualmente, nos limita objetivamente no tempo. Mas isso não significa que nós não fizemos coisas, que nós não fizemos a história. Então, buscar as mulheres arquitetas, as mulheres pintoras, as mulheres musicistas, poetas, enfim, é o nosso papel como educador, eu penso, né? Já falei demais, acho que só para provocar aí as reflexões. Obrigada, Lucineia. Obrigada, gente, está muito bom. Porque eu perguntei essas questões, assim como Virgínia, eu também trabalho aqui na história buscando essas discussões. Nós estamos fazendo uma pesquisa em museus que se intitulam como africanos e afro-brasileiros, e não tem representações femininas. E aí eu falei, mas cadê as coleções? Cadê os artistas? Elas ficam na reserva técnica, elas ficam ao fim do corredor, então, desde das imagens, e aí você pensa nesse sentido, como eu vou educar uma jovem a dizer, olha, você é bonita com o tom da sua pele, eles acham eu aqui muito branca, eles tocam em mim e dizem que eu pareço uma boneca. E eu digo que eles são lindos com as peles negras, eu acho fantástico, e eu digo, mas vocês também são bonitas, mas não há em representatividade cultural, imagética, este espaço de empoderamento. Então, eu acho que essa discussão que vocês trouxeram é extremamente pertinente para pensar isso. Essas novas gerações, ao mesmo tempo em que não problematizam algumas coisas, porque a informação é extremamente rápida e ativa para eles,
precisa de pessoas que ajudem a contextualizar esse processo, a compreender que isso, historicamente, essas mulheres sempre estiveram, mas quem escreveu essa história foram os homens. Então, e numa visão sempre de uma mulher de elite, branca, com uma pele bonita, muito cuidadosa. Eu fiz uma palestra num museu aqui em que eu mostrei quem usa o ferro de passar é a negra, quem ia para a lavoura era indígena, não era dona da grande fazenda que fazia isso. E eles ficaram eufóricos em perceber que os objetos de um museu, os objetos pictóricos, contavam outras histórias. Então, por que eu falo dessa forma? Porque isso também é uma forma de ativismo feminista. E em 2017, quando teve o movimento Ele Não nas ruas, elas trouxe pela América Latina no sentido de que a revolução ia ser feminista. Isso alardeou para os grupos conservadores de que, opa, as mulheres estão tomando um espaço muito maior. Então, passou-se a ver os estudos de gênero e história das mulheres como algo perigoso. E aí eu queria a opinião de vocês, para a gente já, né, discutir um pouco isso também, o quanto este dito medo, né, de alguns grupos, a Virginia coloca muito desse modelo capitalista, né, então dessa vertente neoliberal, e aí pensando naquilo que a Elisabetta trouxe da China, que já é um outro modelo de Estado também, e ela mostrou muito bem isso, esse homem e modelo também que comandava, esses medos, eles se acentuaram. A Virginia falou um pouco isso, diferente dos Estados Unidos, da Europa, mas nós percebemos que de 2015 até 2021, há um crescimento deste modelo conservador, de um dito medo do que é estudos de gênero, estudos feministas, estudos de história das mulheres, tanto que há alguns grupos em mídias sociais que se titulam feministas conservadoras. Há comunidades, não é? E você fica pensando que nós temos, então, uma polarização muito séria num período histórico em que as informações estão extremamente interligadas, as redes estão colocadas, não é? Mas eu queria a opinião de vocês nesse sentido para pensar, a gente tem que voltar àquilo que vocês apresentaram, e todas três colocaram muito claramente em suas falas, da associação dessas mulheres em torno de federações feministas, federações de escrita, federações que fossem para pensar, não é, o mesmo discurso e pautar as mesmas ações, não é? Enfim, eu posso ir rápida, porque de facto eu acho que a nível da academia, e a Elisabetta pode confirmar ou não, porque pertencemos ao mesmo instituto, na faculdade, eu acho que a nível da academia há muitos estudos sobre a história das mulheres e do género, e eu acho que é de louvar, e isso é muito importante. Mas a nível social, de facto, agora com a pandemia, em Portugal, e agora falo de Portugal, houve uma tentativa de partidos de direita, estou-me a lembrar, de nazi-fascistas, desculpem, eu estou alcançado, como por exemplo o Chega, e então a questão das mulheres, dos negros, dos homossexuais, portanto há esse grande perigo na sociedade. Uma coisa que não era imaginável sequer há uns tempos, há 5 ou 10 anos, que isso voltasse a acontecer. Portanto, nunca... Quem pensava que em Portugal pudesse surgir de novo o fascismo depois de 48 anos? E, de facto, são grupos que começam a ter grande poder juntamente de algumas pessoas. Agora, por isso é que eu considero sempre que o papel das escolas, das universidades são fundamentais, obrigando, portanto, a agir, a pensar, a discutir estas questões com eles, porque de facto esta questão do neoliberalismo depois no trabalho, a questão da uberização, precisamente, em que eles aceitam salários muito baixos, porque nunca receberam mais do que isso. De facto, é uma época muito complicada para nós, para as mulheres, para os feminismos, para a questão, para as pessoas negras,
para as pessoas gays, lésbicas. De facto, é uma época muito complicada e acho que a pandemia veio acentuar essa situação. Temos de estar alerta, por isso é que na conclusão diz que temos que continuar. Pronto, é o meu contributo. Obrigada, Virgínia. Lucinéia, Elisabetta. Posso falar, Elisabetta? Então, eu faço uma análise da realidade social considerando muito a questão da formação social a qual a gente vive, que é o capitalismo, né? Que só existe porque explora a classe trabalhadora. Eu penso que o neoliberalismo, que é essa forma de gerir o Estado, né, de uma política de Estado mínimo para a classe trabalhadora, mas de Estado máximo para o capital, e hoje, quando a gente fala em capital, a gente está falando dos grandes movimentos do capital financeiro internacional, né? A gente percebe quem é o rei, né, e a rainha desse jogo de xadrez. Eu penso que o grande rei que precisa de um checkmate é o capital financeiro internacional, que, em nome de um lucro estéril, né, vem explorando e colocando na miserabilidade milhões de mulheres, né, bilhões de mulheres e homens. Então, eu penso que pensar o próprio feminismo também significa pensar esse jogo de xadrez, para além da invisibilidade da mulher, mas do risco político que ela pode se tornar, né? Isso que a Jaqueline coloca. Quando o fascismo ressurge, né? E aí é um movimento que não é só do Brasil, né? É um movimento mundial. Hoje a gente está percebendo esse movimento. E na história as coisas não se fazem de um dia para o outro, né? Elas levam anos, né? Olha quanto tempo levou para se criar um Hitler, né? Então, eu imagino que esse movimento das peças no xadrez de um fascismo em ascensão, que coloca em risco a vida das pessoas, a nossa liberdade, inclusive a liberdade, essa liberdade que a Elisabetta colocou aí, da própria China, né, que é um contexto diferente do nosso contexto, mas que, para mim, e aí, dentro da minha visão muito limitada, porque eu não sou estudiosa disso, né, a China hoje se caracteriza muito mais pela dinâmica capitalista, né, tardiamente, do que por um socialismo ou uma utopia de comunismo, né, em que as pessoas possam viver livremente, associadamente, né? Então, porque onde não há liberdade... E claro que a gente... Não é qualquer liberdade, não é liberdade de a gente alardear o fascismo, né? A gente está falando das liberdades, essa própria liberdade de fazer manifestações e dizer o que a gente quer e o que a gente não quer. Então, esse movimento de ascensão do fascismo é um movimento que começa a aparecer e a gente precisa ficar atento a isso. E eu penso que as primeiras personagens a serem ceifadas do movimento político, do movimento histórico, são as mulheres. Porque, historicamente, nós sucumbimos, né? Somos deixadas de lado. Então, qualquer movimento das mulheres, de maneira organizada, coloca o medo, né, desse peão de xadrez. Mulheres unidas, não é à toa que aqui, também no Chile, na Argentina, os movimentos na rua de mulheres, potentes movimentos, colocam um alerta político, né? Mulheres unidas, mulheres com um objetivo em comum, né? É realmente um alerta para o fascismo, né? Um alerta para o outro lado. E a forma de conter esses movimentos, pelo menos na minha visão, é realmente com muita violência. Sem violência, você não para um movimento em ascensão, um movimento organizado e um movimento com consciência, né? Consciência do que nós somos, consciência da classe, consciência dessa sociedade. É isso. Obrigada, gente. E também, Lucénia, também alerta. Um alerta que vem também, que nós sempre esquecemos, da África. Ou seja, se vamos por África, ali encontramos tudo ainda mais. Ditaduras, desfrutamentos, tudo isto. Eu acho que seria, este painel, se vocês estão de acordo, um momento ótimo por tentar de
criar um projeto, criar algo, não é? Que te leva em qualquer lado, que conseguimos, que reencontramos, que organizamos coisas, mas não agora dizemos aqui e depois não fazemos nada. Não, um momento, porque eu acho que falta essa reflexão sobre as categorias da Virgínia, a perspectiva de Luciana. Eu acho mesmo importante que vada a entrar, pronto, a entrar uma nova dimensão. Eu agradeço a todas. Muito interessante, Elisabetta, muito interessante. Também gostei muito da tua proposta. Eu penso que a mesa também traz essas discussões, porque nós pensamos situações muito próximas e queremos, de certa maneira, transformações também próximas que nos afligem. Eu falo que eu tenho meu trabalho, mas eu tenho meu ativismo social sempre, e jamais vou deixar, né? Então, e isso é extremamente importante, porque é o que tanto Lucinéia quanto Virgínia colocaram, esse modelo capitalista neoliberal, em termos de pensar os países que hoje sofrem ainda mais, né, os ditos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como querem, né, a ONU, a gente pensa que 9 pessoas poderiam acabar com a fome de todo mundo. Quando você pensa que a geração econômica de 9 pessoas poderia ajudar hoje a Índia, que tem lá 380 pessoas mortas por dia, o Brasil, que está com 2.000 mortos por dia, não é? O Paraguai, a África. Eu recém terminei de ler um livro que chama Infiel, a mulher que desafiou o Islã. E ela é uma mulher negra, e o primeiro livro dela foi um livro mostrando como a África tem perseguições às mulheres tão sérias quanto nós relatamos e vimos hoje nas falas de vocês. E quando ela contou isso como uma memória, ela foi intitulada, então, como uma inimiga, ela não pôde mais voltar, né? Ela teve que conseguir asilo na Holanda, e aí, então, ela percebeu que a voz dela seria a voz para outras mulheres, que é muito do que vocês apresentaram. Então, desde a Carolina, quando Virgínia coloca ali, né, que ela vai trazendo essa voz daquele momento, a Heloísa Buarque de Holanda, que a Lucinéia apresentou ali a capa do livro, que foi, naquele momento, extremamente perseguida, ou as ativistas, vamos colocar nesse jeito, né, da Feminist Five, que são as 5 jovens, né, são diferentes particularidades de vozes que nos incomodam, porque a gente quer que essas vozes se multipliquem. E se multipliquem para além da nossa mesa hoje, né? Que as pessoas se sintam sensibilizadas, inspiradas a dizer como eu vou buscar outras relações e ensinar sobre a primeira onda, sobre a segunda onda, sobre a quarta onda, mas ensinar também que você tem uma responsabilidade social, cultural e política com essas pessoas que não tiveram espaço para falar, né? Porque mesmo a gente tendo 57% de mulheres, como mostra a Lucinéia, num levantamento que eu fiz, a maioria dos dirigentes são homens. E isso não é só aqui, né? Isso é em todos os lugares do mundo. E eu brinquei, nós provavelmente não teremos nunca uma reitora indígena. Por quê? Porque ainda está na invisibilidade, né? Então, eu louvo a fala da Elisabetta, eu concordo plenamente, e acho que nós temos que estabelecer redes com pessoas que pensam na mesma concepção que nós, e mais do que isso, ocupar os espaços. Eu tenho falado isso em todos os lugares. Por que o fascismo tem crescido tanto? Porque as pessoas que têm uma outra concepção se calaram de determinada maneira porque não querem discutir mais, porque estão cansadas, porque não vale a pena, enfim, por inúmeras questões. E esses sujeitos começaram a tomar cada vez mais espaço. Então, nós temos sim que
instrumentalizar as novas gerações, já que a gente não é boa nas mídias, para que elas ocupem as mídias por nós, não é? Fechando as nossas discussões aqui, queria agradecer pela tarde, não é? Por participar da mesa com vocês. Como eu já disse, foi uma tarde muito proveitosa, eu espero que seja a primeira de muitas mesas. Já deixo o convite acertado aí para outubro, né? Faremos o nosso novo seminário e vocês já estão convidadas para a mesa inaugural. Obrigada. Obrigada. Eu só ia perguntar à Elizabeth se tinha alguma ideia na cabeça quando fez essa proposta. Marca um Zoom para a próxima semana. É que eu acho que a Elizabeth tem alguma ideia na cabeça. Marca lá um prazer. Zoom. Foi um prazer a reunião. Agora vamos fazer como as Paibe, vão escurar-nos. Eu vou almoçar, eu vou almoçar. Adeus. Tá Beijo. certo. Abraço, gente. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada.